aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Bom dia. Bom dia para nós da casa, que estamos na casa. Bom dia para quem está nos acompanhando através do nosso Instagram, né? Que a gente possa, na manhã de hoje, pararmos um pouco, respirarmos, né? Quando a gente respira, a gente toma consciência um pouco mais de nós mesmos. E se parássemos mais um pouquinho nesse ato do respirar e inspirar, a gente agradeceria mais vezes por estarmos aqui nesse momento, tendo mais uma oportunidade de aprendermos e sermos cada dia melhores, pelo menos tentarmos, né? Então, nesse momento, eu convido a cada um e cada uma a fecharem os seus olhos, para que a gente se conecte melhor conosco e com a espiritualidade da casa, com o nosso mentor, Dias da Cruz, e sua equipe de trabalho espiritual. Que cada um, nesse momento, se sinta sendo envolvido e envolvida por uma energia. E comande essa energia com seu pensamento, com a força do seu pensamento. Para onde você quer que essa energia de amor, de cura, se direcione? Para o seu corpo físico? Para o seu corpo mental? Para o seu perispírito?
cada um nesse momento. Sinta essa energia de cura, de amor, vibrando em seu corpo, penetrando os poros da sua pele, alcançando a sua corrente sanguínea, limpando, curando. Que o nosso amado e Mestre Jesus, que nos possibilita tudo isso, um novo recomeço, um novo amanhecer, esteja sempre presente em nossos atos, palavras e atitudes, sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que estão assistindo pelas redes sociais. Sintam-se todos abraçados. Bom, vamos iniciar um tema, não que seja forte, mas que vai mexer com os nossos valores. E de antemão eu pediria a cada um de vocês que vissem esse tema com certa leveza, mas com boa vontade. Porque tudo aquilo que mexe na nossa estrutura interior, às vezes nos tira do eixo. Não é essa a intenção, muito pelo contrário. A intenção do tema hoje é nos trazer para a leveza da vida, mas para a compreensão verdadeira do que nós estamos fazendo aqui. Para os que não viram ou que chegaram aqui sem saber qual é o tema, nós vamos falar de tempo de travessia. Eu não sei se algum de vocês aqui já ouviram falar em Bert Helling. Já ouviram falar? Talvez? Já. Pois é. Pronto. É o percussor da constelação familiar, que está muito em voga, está muito em evidência. As pessoas estão fazendo esse tipo de terapia para entender quem são, né? Porque a gente é fruto de uma ancestralidade. Quem foi nosso avô, quem foi nosso bisavô, quem foi nossos pais, diz muito sobre o que nós somos, os valores que nós recebemos e que nós, na grande maioria das vezes, resistimos muito na mudança. Você pode observar que tem pessoas que se dizem muito conservadoras. Outras pessoas que têm uma facilidade muito grande de aceitar as mudanças da vida. Alguns se adaptam rápido, outros não. Isso tem muito a ver com a nossa ancestralidade, com o que nossos avós eram, com o que nossos pais eram, o que é que eles nos passaram, o nível de valores que eles nos passou, e por aí vai. E isso é de fundamental importância. Então, esse hoje já é um senhor, que na época ele era jovem, ele é um filósofo alemão e é um terapeuta ainda em evidência com essa terapia de constelação familiar. Então, a vida dele mudou e ele entrou nesse tempo de travessia quando ele era um jovem padre lá na Alemanha e ele foi para um curso, um workshop, na verdade um curso de treinamento para exercer melhor a profissão dele. Então, lá no meio do curso, o instrutor perguntou assim: a quem você ama, as pessoas ou os valores? E parou a plateia, quase ninguém respondeu. Aí ele disse que respondeu, tendo consciência que estava respondendo para a plateia. Ele disse assim: eu amo as pessoas, porque eu sou padre. Foi a resposta que ele deu. Deu a resposta, terminou o workshop, ele foi embora
E ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Porque ele sabia que os valores que ele pregava não eram direcionados à pessoa. Ele não estava sendo fiel às pessoas que ele cuidava, mesmo como padre. E aquilo cresceu tanto dentro dele que ele deixou de ser padre e foi partir para um outro campo da vida. Foi estudar filosofia, se tornou filósofo e criou, né, a terapia da constelação familiar. E como é que ele fez isso? Ele começou a perceber ao que ele era fiel, ao que é que ele fazia, ao que é que era pregado. Qual era a distância que havia entre o que a gente diz e o que a gente faz? E por que a gente faz isso? Porque tem 2000 anos que a gente tem na mão um evangelho e a gente resiste tanto em seguir. A gente acha ótimo, a gente acha lindo e na boca todo mundo é cristão. Quando a gente vai passar para vivenciar isso, a gente passa muito longe de ser cristão diariamente. Já prestaram atenção nisso, né? E muita gente diz assim, mas é muito difícil. Perdoar é muito difícil. Isso leva gerações, gente. Às vezes você vê quem trabalha aqui, né, com sessões mediúnicas, sabe que tem gente com 10 encarnações, tentando aprender a perdoar e continua sem conseguir aprender a perdoar. Onde é que está essa dificuldade tanto? Onde é que está essa distância toda que a gente compreende, a gente tem a ferramenta e a gente não consegue usar? Vocês já pararam para pensar quando uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que faz parte do nosso rol, quando essa pessoa comete um erro? A pessoa viveu 60, 70 anos. E quando chegou lá com 70 anos, ele roubou. Aí a gente diz assim, fulano roubou, não acredito. Fulano matou, não acredito. Não é possível. Você está amando quem nesse momento? Você está amando a pessoa ou você está amando o valor? Você vestiu a roupa daquela pessoa. Quando eu falo roupa, eu falo corpo. A soma, o que nós somos hoje. Você ficou no lugar dele uma semana. Você viveu as dores dele durante uma semana. Você sabe o que passa dentro dele numa única semana. Você sabe o que levou ele, depois de 60 anos, cometer um deslize que ele nunca fez? A gente para pensar isso? Vamos ser honestos com nós mesmos. A gente para pensar? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Julgar. Aprendam. Toda vez que a gente julga, a gente está sendo fiel aos valores. Jesus julgou alguém alguma vez? Quem souber aqui me diz que eu quero aprender, dou um carro de presente. Nunca, jamais. Sabe por quê? Porque Jesus não era fiel a valores. Jesus era fiel às pessoas. Se a gente não aprender isso, a gente não vai evoluir. A gente não vai ser uma pessoa melhor. A gente vai ser sempre conservador. Primeiro vem um julgamento. Fulano roubou. Mas se fulano roubou, o que é que levou ele a cometer um ato desse tamanho? Se ele passou a vida toda fazendo o contrário. Qual é a situação que lhe tirou o prumo, que lhe tirou a sensatez? A gente não olha isso. A gente não procura saber qual é a vivência que aquela pessoa está passando. Qual é a dificuldade que aquela pessoa está passando. Por que aquele ato extremo que não é comum na vida dele e que ele sabe que é errado fazer? Porque mesmo sabendo ele fez. A gente nunca veste essa camisa. A gente faz o mais lógico. É isso, aquilo que fica mais tranquilo para nós. Eu às vezes vejo
pessoas chegarem aqui, inclusive, pegarem e dizer assim, ó, isso daqui é um conjunto de valores morais. Já ouviram isso? É um conjunto de valores morais. Outras vezes eu vejo alguém dizendo assim, nós temos uma doutrina, que é uma doutrina que é filosofia, não é assim? Ciência e valores morais. Não é não. Nunca usem o evangelho, nunca, jamais, para justificar valores morais. O que são valores morais? Vou dar um exemplo aqui com duas pessoas conhecidas. Dona Isete está aqui, Dona Teresa está aqui. Todo mundo conhece. Dona Teresa e como Dona Isete estão vestidas adequadamente. Né? Mas todas duas estão mostrando o joelho. Tem alguma coisa errada em mostrar o joelho? Não, tem? Mas se a senhora estivesse no Irã, a senhora ia ser enforcada. Se a senhora estivesse no regime talibã, ali pertinho de nós, ainda está existindo, no Paquistão, a senhora, no mínimo, se fosse de uma família muito conhecida, né, e muito rica, a senhora ia tirar a blusa no meio da rua e ia levar 100 chibatadas, porque a senhora mostrou o joelho. Isso é valor moral. É imoral para aquela sociedade, onde não existe imoralidade nenhuma. Isso pode parecer uma coisa muito boba, mas não é. Isso é o que nos chama a atenção para a gente crescer espiritualmente. Porque os valores morais, eles são regras, eles são dogmas do que é permitido numa sociedade ou num sistema. No sistema talibã, não se permite isso. No sistema talibã, não se permite olhar o rosto de uma mulher. Ela tem que usar uma burca, sair na rua toda tapada, só com os buraquinhos para respirar. Quantas pessoas já morreram no Irã agora? Quase 500. Por quê? Porque a burca, o véu de uma mulher, estava meio frouxo. Ela explicitamente fazendo alguma outra coisa, o véu saiu do lugar. A polícia matou a mulher porque o véu estava fora do lugar. Isso é agora, tem um mês. Está lá pessoas morrendo, pessoas passando na rua gritando. Para quê? Para mudar o sistema moral daquele país. Isso é muito, muito diferente do Evangelho. Valores morais, eles são valores que nos são impostos para segregação, para julgamento. Toda vez que eu julgo, eu excluo uma pessoa. Alguém matou alguém. Vai a júri popular, é condenado ao quê? À prisão. O que é que justifica aquela prisão? Dizer que aquela pessoa não está apto a viver junto com outras pessoas, a viver solta. Porque ele é um risco para aqueles, né, que vivem ou que convivem junto com ele. É exclusão. Toda vez que eu julgo, eu excluo. Toda vez que eu julgo, eu separo. E o pior, toda vez que eu julgo, eu reflito no outro aquilo que eu sou. E os valores morais, ele inverte isso. Eu sou preconceituoso, não gosto de negro. Eu não gosto de negro. Ah, mas eu tenho amigos negros. Tenho, mas se for para casar com minha filha, eu não quero. Eu tenho amigo negro, mas se for médico, eu não vou. Eu tenho um amigo que é negro, mas você vai colocando as situações vivenciais do dia a dia que não faz. Então você está julgando. Você está selecionando, você está excluindo. São valores morais. Que a gente passa, que a gente normaliza e que a gente, né, vivencia com isso. Por isso a dificuldade de mudança. Por isso que alguém diz assim, mas é tão difícil perdoar. Mas é tão difícil fazer isso, claro. Você está invertido, envolvido, adestrado dentro de uma sociedade que te molda a ser daquele jeito. Você só é aceito se você for assim. Se você não for assim, você é o quê? Marginal. O que é ser marginal?
Qual é a definição que eu tenho de marginal? É aquela pessoa que está à margem da lei. Quem é que faz a lei? São os pobres ou os ricos que fazem a lei? É a classe do povo ou é a elite que senta no parlamento para fazer a lei? A lei encobre milhares de imoralidade. A lei vem de cima para baixo. Na grande maioria das vezes, quem faz a lei não cumpre. Faz a lei para o outro cumprir. Quando você se revolta contra essa lei, você é marginal. Ou seja, você está à margem da lei. Você é o quê? A ovelha negra. Vocês já pararam para olhar se não existissem as ovelhas negras no mundo? O mundo teria evoluído sem as ovelhas negras? Se todo mundo fosse conservador, da época de Moisés até hoje, tinha havido alguma evolução espiritual na Terra? Porque quando você vai questionar determinadas coisas, o pessoal diz assim, isso está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. A Bíblia é o quê? O que é o significado de Bíblia? Biblioteca. É um amontoado de livros que mostra, sobretudo, a ocorrência da humanidade, do dia que ele foi escrito até os dias atuais. Né? Começa lá, de Moisés, até os Atos dos Apóstolos, que foi o que foi escrito depois da morte de Cristo. Tem valores morais? Muitos. Na Bíblia, quase toda é feita de valores morais. Sabe qual é a única parte da Bíblia que não tem valores morais? O Evangelho. A única parte da Bíblia que não tem valores morais. No todo. Porque como foi traduzido e como foi contado, as pessoas que fizeram a tradução e as pessoas que contaram a história também colocaram ali os seus valores morais. Não por maldade, porque é do humano. Eu quero que vocês compreendam que o que nós somos hoje é fruto do que nós acreditamos e aprendemos sem questionar. Não é porque você é uma pessoa ruim. Às vezes você é uma pessoa até boníssima. Mas o que tem introjetado dentro de você, pela sociedade, pela sua família, pelo real, são valores que você exclui o outro sem pensar. Isso está em você. E eu posso dizer para vocês que nos códigos morais não mora o amor. Nos códigos morais moram as paixões, as ilusões. Nos códigos morais, ele enaltece a riqueza, ele enaltece o saber, ele enaltece a posição social. Nos valores morais, quem é que vale mais? O médico ou o coveiro? Quem é que vale mais? O médico, todo mundo sabe disso. Quantos médicos tem numa cidade? Aqui em Coité deve ter uns 60 por baixo. Quantos coveiros tem na cidade? Um. Agora deve ter um de plantão, né? Aí eu pergunto para vocês, quando morre um ente querido da gente, quando morre o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, uma pessoa que a gente ama próxima, mesmo que a gente seja espírito, sabendo que todo mundo vai morrer e que é uma libertação para a gente. Mas a gente sofre o quê? A ausência física do outro. Mesmo que a gente compreenda isso. Aí eu pergunto para você, quem é de nós aqui que estaria preparado para pegar uma pá, cavar um buraco gigante para enterrar o filho? Alguém aqui tem essa força? Quando isso acontece, que a gente chega lá no cemitério, com a nossa dor e que é gigante, a gente se lembra de abraçar o coveiro e dizer assim, muito obrigado por ter enterrado meu filho. Muito obrigado por ter enterrado meu pai. Muito obrigado por ter enterrado meu irmão. Porque senão ele ia feder aqui na frente de todo mundo, ia ser uma coisa muito humilhante. A gente faz isso? Não é porque a gente é ruim que a gente não faz isso, não. É porque o juízo de valores que nós temos, e principalmente de valores morais, o coveiro é uma pessoa desprezível. Pensem nisso. Porque a gente acorda para a vida com essas coisas minúsculas. A gente se
se desfaz desses preconceitos idiotas que a gente tem, que a gente se torna escravos, que a gente se torna adestrados a fazer o que os outros querem, porque eles podam a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de enxergar. Como é que Jesus formou o seu ministério? Escolheu de ponta de dedo todas as pessoas defeituosas da sociedade para ser representada. As prostitutas, com Maria Madalena, né? Os ignorantes e brutos por Pedro, os corruptos, que a gente pensa que só existe hoje. Zaqueu era corrupto. Cobrador de imposto, cobrava 4 vezes mais o que devia cobrar e roubava tanto o contribuinte quanto o Estado romano. Corrupção vem da vida toda. Judas na sua falsidade. Então, cada um daqueles defeituosos foi escolhido por Cristo para representar a sociedade toda. Então, você observa que a primeira história que a gente tem de um avatar de ir contra os valores morais foi o próprio Cristo. Em nenhum momento, ele seguiu o que determinava a sociedade. Vindo e nascido de uma família judia, foi judeu? Muito pelo contrário, brigou tudo quanto era dito pelo judaísmo. Por isso, foi considerado marginal, que é um nome que a gente não gosta e que a gente não gosta até hoje, mas que a gente se diz cristão e não percebe que a gente está seguindo o marginal. Se você é cristão, você está seguindo o marginal. Teve que jogar a lei toda fora, jogar no lixo, para recriar ensinamentos que libertam e que a gente resiste até hoje em seguir. Por quê? Porque a gente traz traços reminiscentes de lá, desse período. Então, os valores morais, para que a gente compreenda, eles são valores ditados, feitos por pessoas para subjugar pessoas, para dominar pessoas. Eu mando e você obedece. Eu sou patrão e você é empregado. Eu sou branco e você é preto. Eu sou homem e você é mulher, como eu acabei de dizer que acontece no Irã e em muitos países muçulmanos dos nossos dias. Mulher tratada como um esgoto. E ainda acontece 2000 anos depois. E você vê pessoas brigando na rua, morrendo na rua, né? E que é minoria naqueles países. Todo mundo segue o que é a maioria, que são os conservadores. Se a gente, o mundo todo seguisse isso, a gente passaria aqui eternamente sem mudanças. E o que é certo na vida é mudança. A gente está aqui para aprender e mudar, transformar, ressignificar, dar um olhar novo para aquilo que era velho, quebrar o homem velho e nascer um homem novo, de verdade. Então, o que você encontra na Bíblia de valores morais foi aquilo que foi passado por Moisés e que era necessário. Moisés encontrou um povo nômade que não atendia nada, que não tinha leis, que não tinha obediência, que não tinha nada civil. Para ele dar conta do recado, ele foi lá e impôs a lei. Passou dessa linha, você morre, assim como tem hoje aqui uma linha que eu não posso passar. Não é assim? Tem uma linha aqui hoje que eu não posso passar. Então estava lá Moisés colocando a lei civil. Não é porque está na Bíblia, que é lei de Deus, não. Aprendam isso. Na Bíblia vocês vão ver um jumento falando, um jumento médium. Tem lá aberrações na Bíblia. Tem lá na Bíblia que você é expulso porque come carne de porco. Tem lá na Bíblia que é pecado, é uma série de inquisições que eles colocam porque a mulher menstrua. São aberrações que, para nós hoje, naquele tempo, não. Então, o que é que a gente percebe? Valores morais são códigos de conduta de uma sociedade, de um sistema, por um determinado momento, por um determinado período, até que venha alguma coisa que suprime isso. Tranquilo até aí? Eu vou dar um exemplo aqui, não tomem para a área pessoal, por favor, é só para entender o contexto disso. Você passa na rua,
que é uma das coisas que mexe muito comigo. Quando eu viajo, que eu vou para lugar grande, que a gente vê essa coisa assim. Passa no meio da rua, você vê um monte de família debaixo da ponte. Um monte de família você vê. Ou você vê um monte de família jogado em determinadas praças na sociedade. Eu fico olhando como é que aquela pessoa vive, sem ter um banheiro para tomar banho, sem ter um sanitário para fazer suas necessidades, animalizada, sem ter comida, sem ter trabalho. Gente, se você vestir a camisa daquela pessoa uma semana, você não consegue ser do jeito que você é. Empatia é isso. Empatia não é a gente falar de empatia, não. É a gente verdadeiramente ir para o lugar do outro para sentir aquela situação. Aí você olha o quê? Aqueles miseráveis que estão ali, que não têm casa, que não têm onde dormir, que não têm aonde defecar, que não têm onde botar um gole de água para limpar a podridão do seu próprio corpo. Eles ajudam a pagar um auxílio moradia para juízes, senadores e deputados, que são a classe com o valor mais alto do país. Eu não estou falando de política. Eu não quero saber se é de lado de esquerda, eu não quero saber se é de lado de direita. Eu estou falando da imoralidade. Quando o Donizete passa que dá R$10 para aquele miserável, e ele vai ali no supermercado e compra pão para levar para os filhos dele, R$4,30, ele deixou para o governo pagar o auxílio moradia desse pessoal. Isso são valores morais, que a gente se acostuma, que a gente não reage, porque se você reagir, você é esquerdopata, você é isso, vai para o lado político, que eles colocam na cabeça das pessoas, para a pessoa ficar assim. Você observe que Jesus veio, mostrou para todo mundo, na hora de enfrentar os grandões, enfrentou, morreu. Calaram, trancaram a voz. Passaram-se 350 anos, mais ou menos, e aí depois de muito acontecer, depois da conversão de Paulo, vai lá Constantino e coloca a religião católica como a religião oficial do mundo. Não estou falando da Igreja Católica, nem deveria. Eu estou falando da mistura de poder com religião. Não dá certo. Todo mundo aqui gosta de Francisco de Assis? Já ouviu falar na vida de Francisco de Assis? Perdoar para ser perdoado, tal. Sabe por que Francisco de Assis encarnou na Terra? Quase ninguém sabe. Francisco de Assis veio para a Terra junto com mais 200 outros espíritos iluminados para tentar acabar com as cruzadas. A Guerra Santa que a Igreja Católica fez por 4 séculos. A instituição misturou poder com religião, caia fora. Ele vai usar o que você tem de melhor em você para lhe domesticar e lhe tornar cruel sem você perceber. Estou falando de qualquer religião. Estou falando de religião A, B, não. De católico, de protestante, de espírita. Não vote sem questionar. Não dê poder além do que eles já têm. Isso. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro do Evangelho. O que é que tem no Evangelho? Tem um conjunto de valores humanos. É bem diferente. O que Cristo trouxe para nós foi um conjunto de valores humanos perenes, permanentes. Se você viver milhões, bilhões de anos em qualquer parte do universo, não é na Terra, você vai seguir o Evangelho. Qual é a diferença? O código moral ditado pelos valores morais, eles ascendem determinadas pessoas, são código de pessoas, excluem outras. Dá privilégios a uns e a miséria para outros. Normalizada, a gente compreende isso e a gente não se insurge contra isso. Evangelho é o contrário. É o conjunto perene de valores humanos. Qual é a diferença? Ele iguala todo mundo. Ah, eu não acredito nisso, então você não vai morrer. A morte iguala todo mundo? Preto e branco, homem e mulher, pobre e rico, gay e hétero, patrão e empregado. Quem é que escapa da morte?
Quem é que escapa da dor e do sofrimento aqui na Terra? Me diga. Câncer escolhe quem é bonito ou feio? Quem é preto e quem é branco? Quem é rico e quem é pobre? Às vezes vem uma incisiva galopante que leva antes da hora. Que dia que Pelé ficou com câncer, que dia Pelé foi embora? Onde foi que Pelé foi tratado? No Hospital INPA do Brasil. Podia ter ido para o INPA dos Estados Unidos. A morte iguala porque ela é ética. Os valores de Jesus são éticos. Eu não vejo dificuldade nenhuma de você discernir isso. A dificuldade está em você abrir mão daquilo que está em você que você gosta. Por isso eu disse no início, são valores que vão mexer com o que nós temos, com o que nós somos. Está aí, ó, explícito para a gente escolher. Está tudo tranquilo até aqui? Bom, eu vou combinar ali com a presidente que eu posso passar assim uns 5 minutos, porque eu vou fazer 50 minutos dessa abordagem e vou dar 10 minutos para quem tiver algum questionamento para a gente fazer. Então, toda essa abordagem que eu fiz é para a gente compreender os valores que a gente tem e a gente entrar no que nos interessa, que é o tempo de travessia. É o tempo de cuidar disso. E eu quero introduzir isso não se preocupe não, que é um texto pequeno. Tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Isso é um texto de Fernando Teixeira de Andrade. O que é que esse rapaz quer nos dizer? Se a gente insiste em viver da forma que a gente sempre viveu, de acumular o que a gente sempre acumulou, a gente não vai sair do lugar. Porque a gente vai continuar na nossa zona de conforto. Não tem nada que mexa conosco. Principalmente se a gente for das pessoas privilegiadas. Se a gente tiver saúde, se a gente tiver emprego, se a gente tiver casa para morar, se a gente tiver dinheiro para pagar as contas, para a gente está ótimo. O que vai temer a gente é morrer e não saber se lá em cima a gente vai encontrar isso. Não é assim? Então, aquela roupa que a gente usa, que já conhece o nosso corpo, que já sabe o caminho do nosso trabalho, é uma coisa muito tranquila para nós. Nos dá segurança e conforto. O tempo de travessia é um tempo totalmente contrário a isso. O tempo de travessia é o momento que você recebe a porrada na boca do estômago, tem que segurar a dor, respirar fundo e se refazer. É o tempo de ressignificar quem você é, quais são as atitudes e o que é que você vê na vida. Se você quer acordar ou se você quer continuar dormindo em berço esplêndido. Na grande maioria das vezes, a gente é chamado para esse tempo de travessia através da dor. Ou da dor do luto, a gente perdeu alguém que tirou o nosso rumo na vida, ou através de uma doença que também lhe tirou o rumo, através do sofrimento. Eu venho de 15 dias de uma avaliação médica, e o médico falou para mim assim, você está forte, é bom, você é uma das coisas assim que dá retorno para a gente. E eu olhei para ele e disse assim, doutor, só Deus sabe, né? Aí ele disse, eu sei, mas eu lhe garanto que o que veio para você foi um presente. Porque a doença vem para fazer a gente crescer. Graças a Deus eu peguei um médico espiritualizado. A doença, ela sempre é um presente. Eu estou lhe dizendo isso porque eu lido com câncer, eu lido com a dor e eu lido com a morte. Às vezes, morte precoce de pessoas de 29 e 30 anos. Todas as vezes que uma pessoa consegue se regenerar,
que ele consegue escapar e ter alguma qualidade de vida, ele se transforma em um ano, porque ele passou 60, 70 anos vivido e não conseguiu. Foi isso que aconteceu com você? Eu digo, foi. E foi mesmo. Então, é o tempo de travessia de cada um. É o momento que a vida cobra e que a vida parte você no meio. É um relâmpago, tchum, que lhe corta no meio. Daqui para trás foi você até aqui. Daqui para frente vai ser você renovado, querendo ou não. Não tem mais escolha, porque você teve 70 anos para escolher e você não escolheu. Agora é coercitivo. A vida vai apertar o parafuso e você vai sofrer os danos na porca. Isso é tempo de travessia. E ninguém melhor para exemplificar o tempo de travessia do que Saulo. Todas as vezes que você precisa falar de mudança verdadeira, você vai lembrar do apóstolo Paulo, que era o manda-chuva da Grécia, que era manda-chuva do Sinédrio que pegava todo o império no mundo. É quem ditava as leis religiosas do Império Romano. Sinédrio, que foi quem verdadeiramente prendeu Jesus. Foi Malco, né, o comandante do Sinédrio, que prendeu Jesus e entregou para o Império Romano. Quem não sabe disso? Foram os religiosos. Por aí você vê que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. A religiosidade, ela tem valores morais na consciência. A espiritualidade, ela tem valores éticos na consciência. Quer saber se está certo ou errado? Entrega a tua consciência que ela vai dizer, sem problema nenhum. Então, o que acontece com Saulo? Saulo é o símbolo, todo esse rodeio que eu fiz nesses 40 minutos, foi para mostrar a você o período de conversão, que é o período do tempo de travessia. Saulo mandava, desmandava, não viu Jesus pessoalmente, ouviu dizer de Jesus, mas sabia o estrago que Jesus tinha deixado em toda a camuflagem religiosa da época. Todo lugar tinha um lugarzinho pequeno, aonde se colocava a casa do caminho, onde se ia falar das maravilhas que Jesus trouxe, né? Onde você era dono da sua vida, sem precisar que ninguém, nem sacerdote, nem conhecedores da lei, ditasse os seus caminhos. Você entregar os ditames do seu caminho à sua consciência. Libertação, quebra de amarras, sair da escravidão. Liberdade, que foi o que Jesus trouxe para nós e nós resistimos até hoje. Então, Saulo partia, como fazia sempre, para ir matar Ananias, que pregava o cristianismo, né, próximo a Damasco. Então, tantas outras pessoas já tinham sido presas, tantas pessoas já tinham sido crucificadas, tantas outras pessoas já tinham sido esquartejadas e mortas pela equipe de Saulo. Jesus olha para Saulo, compreende quem era Saulo, que às vezes a gente não entende isso. Quando a gente não pesquisa, quando a gente não abre o coração para o entendimento, a gente diz assim, como é que Jesus escolheu Saulo, que era quem saía matando Deus e o mundo, cometendo tantos pecados, tantos abusos, porque estava pregando os benefícios que Jesus trouxe. Isso não é contraditório? Não. Jesus sabia que Saulo era uma pessoa boa, mas que ele estava equivocado, como grande parte de nós que somos bons, e fazemos o mal, às vezes, de forma inconsciente, pelaquilo que nós acreditamos e achamos que está certo. Então, Saulo é o símbolo da fidelidade religiosa, da fidelidade aos valores morais, em detrimento à pessoa. Ele não olhava o pecador, ele olhava o pecado. Então, ele valorizava muito mais, como nós ainda valorizamos, o pecado do que o pecador. Ora, o pecado existe e vai existir sempre. Mas a pessoa que comete o pecado, ele precisa ser tratado. O que é que Jesus ensinou? Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Quando a gente fala em doença, gente, coloca no juízo. Não é do corpo, não. Nós somos doentes da alma.
Todos nós que estamos na terra somos doentes da alma. O corpo é o reflexo da nossa alma. Por isso a gente adoece. Então ele vai ali, encontra com Saulo no caminho. Saulo não aguenta a luminosidade, cai cego. Todo o poder de Saulo, toda a sabedoria de Saulo, todos os diplomas de Saulo, cegou junto com ele ali. Saulo não sabia dar um passo para canto nenhum. Não tinha poder nenhum mais. Quando Jesus fala com Saulo, induz que Saulo vá ser curado aonde? Em Damasco. Na casa de quem? De Ananias, que ele ia matar. Um sujeitinho desse tamanho, nanico e analfabeto. Ananias coloca a mão nos olhos de Saulo. Saulo volta a enxergar. Compreende o que aconteceu e aí desmorona. A gente pensa que Saulo virou o apóstolo Paulo no estalar de dedos. Não. Saulo se uniu a Áquila e foi para o deserto. Passou 2 anos na solidão do deserto para descobrir quem ele era, se renovar, ressignificar todos os seus valores e a sua vida e voltar para trabalhar para Cristo. Por isso Jesus tratou de Paulo, da pessoa de Paulo. Lhe deu as ferramentas para ele se modificar. Olhar a vida com outro olhar. Olhar os valores éticos da vida e não os valores morais. Perceber que com a fidelidade dele ao que estava na Bíblia e que ele seguia era equívoco. As pessoas que pecam eram mais importantes do que as pessoas que eram julgadas. E isso acontece até hoje. Uma pessoa está à margem da lei, roubou, matou tal. A gente exclui, manda para a penitenciária. Essa pessoa aprende o que na penitenciária? Ele vai lá porque a função da penitenciária, né, é reconstituir aquela pessoa que está na marginalidade. Ele precisa ter valores aprendidos lá, que sai de lá fortalecido, né, para não cometer mais aqueles delitos. Ele precisa aprender quem ele é, sobretudo no sentido da autoestima, para ele não entrar mais naquilo. É uma mudança, é uma renovação, é um quebrar o vaso velho e sair um homem novo. E isso aconteceu com Saulo. Então, o período, o tempo de travessia que nós falamos, é o tempo de modificação, porque a sua consciência acordou. Porque você acordou, despertou do sono profundo que você tinha nas ilusões. Não é despertar de boca. É de vontade interior. Eu fiz isso, achando que estava fazendo certo. Todos os momentos, todas as mortes, todas as perseguições que Saulo fez, ele fez em fidelidade ao que ele prometeu diante da religião que ele seguia. Ele era o representante da religião judaica ali. Roubou corta-mão. Não havia perdão, não se pensava na pessoa, se pensava no topo moral que a sociedade exigia. Ou você faz ou faz, ou você faz ou morre, ou você faz ou você é excluso. E a gente carrega isso ainda, por quê? Porque a gente estava lá naquele período. A gente traz isso em nossa alma. E se a gente não acordar, a gente não vai mudar. Então, quando você fala em seguir Jesus, você fala seguir em amor. Quando você fala seguir em amor, você fala em seguir pessoas. Sabe qual é a diferença de código moral para código ético? É porque o código ético ele nos iguala. Pessoas iguais. Não importa sexo, não importa orientação sexual, não importa posição social, não importa se é patrão ou empregado, não importa se é coveiro ou médico. Isso são ostentações que a sociedade nos dá como degraus. E que envaidece a gente e que cria atalho para a gente se desmoronar lá na frente. O que faz uma pessoa mudar e encontrar o despertar são as dores que a gente acumula, são as frustrações que a gente vive, são chegar, às vezes, no final da vida, olhar para trás e dizer assim, mas eu vivi de uma forma tão vazia. Eu vivi de uma forma que só servi para mim mesmo.
Um sorriso meu não abrandou a dor de ninguém. Um abraço meu não curou ninguém que estava com depressão. A minha presença em determinado local não alegrou a vida de ninguém. E é isso que são valores éticos. É a gente olhar para a pessoa de verdade. É a gente mostrar as nossas fragilidades. É a gente chegar para o outro que está caído e dizer, olha, levanta, isso aqui dá para levantar, isso aqui dá para consertar. Você foi num caminho errado, mas existem outros caminhos. Isso é ético. Ético é a gente fazer o que é correto o tempo todo, alguém olhando ou não. É a gente dormir com a consciência tranquila. É a gente fazer algo e se sentir bem. Diga. É exatamente por isso, porque as pessoas acham que fé é coisa que cai do céu. Fé é esperança para fazer. A espiritualidade, que seja em qualquer religião que você abrace, ela tem que fazer você se fortalecer para lutar por você mesmo, por um mundo melhor, pela pessoa, né, que não consegue enxergar. Tanto você observa que as pessoas que despertam, elas viram santo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu sempre admirei, que estava viva aqui, encarnada entre nós há pouco tempo. Madre Teresa de Calcutá. Ela rodava o mundo todo, tratando de doentes. E ela sempre era questionada se o que ela fazia ia mudar o mundo. E ela respondia sempre, olhe, não vai mudar o mundo. Vai mudar o meu mundo e o mundo da pessoa que esteve comigo, precisando de mim. E olha a verdade. E ela sempre dizia, quando ela era questionada sobre a própria religião dela, ela dizia o seguinte, as mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que rezam. Fé sem ação é nula, não serve para nada. Se eu tenho fé e tenho fé na vida, eu vou transformar aquilo que me incomoda. Eu vou ser chamado de ovelha negra, sem problema nenhum. Porque se eu for ovelha branca, eu vou continuar sofrendo ali, ó, no mesmo rebanho, fazendo o que os mandandões mandam. Não é para mim. Não é para quem desperta. E você observe que quando essas pessoas despertam, ela desperta multidões. Quando eu falei aqui de uma senhora estar bem vestida e estar com o joelho de fora, isso era impensável se não tivesse ovelha negra para mudar. Ovelha negra é apelido daquelas pessoas que têm coragem para agir e o outro não tem. Por isso que eles acham uma forma de pejorativa, inclusive, de diminuir a coragem do outro. Porque aquilo que não tem razão de ser, né, ele só persiste com as ilusões, com o adestramento do povo. Um povo educado, quando eu falo educado, não é para a escola, não. Quando eu falo educado, é ter educação de transformação. É ter vivência de mundo para dizer, isso aqui está errado. Não importa de onde é que vem. É do centro espírita, mas está errado. É da igreja católica, mas está errado. É do partido político que eu sigo, mas está errado. Eu não posso passar na sociedade, ver gente morrendo de fome e dizer que não está errado. Eu não posso ver isso e dizer que é cristão. Porque senão eu aprendi com que Cristo? Não. O certo é certo, o ético é ético. Valores morais são outras coisas. Porque essa necessidade de estar batendo nisso, para as pessoas saberem o que é uma coisa e outra e seguir o que quiser. Todo mundo tem livre-arbítrio. Mas todo mundo vai prestar conta a Deus daquilo que sabe e que deixou de fazer. E eu fiz escolha. O que é fazer escolha? Saber o que é certo e fazer certo ou errado. Alguém pode me impedir? Não. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu quero fazer, eu vou lá e faço. O pessoal fala de droga, mas eu quero experimentar a droga. O pessoal diz que eu me drogo hoje e vicio. Eu vou fazer o teste. De repente eu vou para a Cracolândia porque eu não tenho força suficiente para sair. Mas eu posso impedir que meu filho faça isso? Não. É uma vivência dele, que o espírito dele pede. Quando ele fizer que estiver lá embaixo, eu como pai, como mãe, como irmão, como amigo, né? Como espírita, como cristão, o que eu puder fazer para aliviar, eu vou lá e alivio. Mas eu não posso viver a dor dele. Dá para compreender entre uma coisa e outra? Está tranquilo? Então perguntem, porque eu ainda tenho 10 minutos.
Nada? Oi. Bom, a ética, eles são valores humanos. O que é isso? São valores que servem e que são imutáveis. Tudo imutáveis, não muda. Todos os valores éticos ensinados por Jesus são valores que você cuida da pessoa. Não quer dizer que essa pessoa seja santa, não quer dizer que essa pessoa seja correta e que ela seja aceita pelo local, pelo sistema, pela sociedade onde ela mora. Não. Essa pessoa pode estar fora dos padrões, inclusive éticos, pode. Como todos os discípulos de Jesus estavam, até conviver com ele. Se eu sou uma pessoa ética, os que convivem comigo ou aprendem a ser ético, ou no mínimo começam a questionar se a outra forma de se fazer as coisas é correta. Isso é para a vida toda, é perene. Vale você aqui na Terra, vale você no mundo espiritual, vale você em qualquer planeta adiantado do sistema. É ético, é imutável, é lei divina. Não tem mudança, não tem privilégio, não tem julgamento e não tem exclusão. Quando você olha de forma ética, você olha o ser humano que está por trás do erro cometido. Tranquilo? Valor moral. Eu formo uma sociedade, vocês sabem que dentro do país tem sociedades alternativas. Nós tivemos os hippies aqui no Brasil. Então, é alguém que está incomodado com a forma de proceder, com a forma de ser tratado, né, naquela sociedade. São leis criadas para que todo o povo obedeça, independente de ser ético. São leis criadas para escravizar alguns e privilegiar outros. Se eu disser para você, você vive no Brasil, o Brasil não é racista, eu estou falando a verdade? Quantas pessoas morrem nas periferias das grandes cidades no Brasil? Centenas. Em 100 pessoas que são mortas pela polícia no Brasil, quantas são negras? 99, para a gente ser muito sincero, porque não tem branco no meio. Passa uma pessoa que está com um guarda-chuva na mão, eles atiram porque diz que o cara estava com escopeta. Né? Uma criança de 7, 8 anos sai, vai na padaria comprar e é morta por uma bala perdida. Isso acontece em Copacabana? Isso acontece no Leblon? Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Isso é ético? Não. Isso é moral. Quando a gente fala de alguma coisa que é ridículo, que é imoral, que mexe com o pessoal, como eu acabei de falar, com quem mora debaixo da ponte, que ainda tem que pegar o dinheiro da esmola que recebe para pagar o aluguel de quem é juiz e de quem é parlamentar no Brasil, que é o topo do salário de funcionarismo público, e aquele miserável que não tem nada, ainda tem que deixar o dinheiro para pagar aquilo. Isso é ético? Então isso é moral. Tudo aquilo que afronta a ética e que denigre o humano, que tira a sua dignidade humana, é moral, não é ético. Ético é o que acolhe, é o que cuida, é o que levanta. Estou na fila do SUS, então a fila do SUS teria que ser para todo mundo. Isso não é coisa de esquerdopada, isso é ético, foi o que Jesus ensinou. O resto é criado por sociedade, é temporário até o povo se revoltar e ir para as ruas. Todo mundo que estudou aqui deve ter estudado a Revolução Francesa, que mudou não a França, mudou o mundo. Eu estou lhe dizendo, eu passei 6 dias na França, e os 6 dias era de pau cerrado ali junto do Louvre, passava 300 a 350 viaturas por dia, o pessoal brigando ali, colete amarelo, não sei exatamente o que é que eles faziam. De manhã tinha um horário até X horas. Dava aquelas X horas, não precisava a polícia intervir. Eles saíam, mas só saíram 2 anos em tanto quando foram atendidos. É povo que manda, não é povo que é mandado. Não estou dizendo com isso que o povo tem que ser baderneiro, não é isso que eu estou falando. Mas ele tem que saber valorizar a si mesmo. Se você olhar, a parte que detém o poder, 500 e poucas pessoas, dentre 220 que nós somos. Por quê? Porque as pessoas são comandadas, sem questionamentos. Às vezes as pessoas escolhem os seus próprios predadores.
A gente normaliza isso, a gente normaliza a dor e a gente se conforma. E tem religiões que propagam exatamente o conformismo. É maléfica a religião que faz isso. Pergunte. Primeiro quero mandar um abraço para ele, é Jorge Júnior, é o dentista aqui, é meu dentista aqui em Coité. Então, muito obrigado por estar assistindo. Na verdade, religião, as pessoas precisam entender que não leva ninguém ao céu. A religião ela precisa ser vista como uma forma social, tanto aqui como qualquer outra. Virou religião, você precisa ter o cuidado de observar se você está servindo a religião ou se você está servindo a Deus. São coisas muito diferentes. A religião, às vezes, dita regras para você obedecer. Mas, no geral, né, ela afronta tudo que está no Evangelho. Porque são humanas. Não é que a gente está dizendo que o padre faz isso, ou que o pastor faz isso, ou que o doutrinador espírita faz isso. Isso é o conjunto de coisas que nós acabamos de dizer. O que é que você tem internalizado? São valores morais ou são valores éticos? Se você tem valores morais, você segue exatamente os ditames que estão no Evangelho. É aquilo que é perene, é aquilo que trata da pessoa, mesmo que ela esteja errada. Você tem a necessidade de regenerar essa pessoa, de trazer essa pessoa à luz. A regeneração da pessoa é quando ela está na treva, quando ela está na escuridão, e que você consegue pegar a mão dela e trazê-la para a luz. Não é você que vai dar luz a ela. Ela vai ver a luz com a sua ajuda. Ela vai se autoajudar, ela vai se autocompreender pelo que ela aprendeu e pelo novo olhar que ela tem para a vida. Jesus esteve, está e estará sempre cuidando das pessoas, cuidando da ética. Moral, Jesus não usou nunca e nunca vai usar. Isso, a moral, são leis humanas, são convenções humanas de poder de um sobre o outro. Alguma pergunta? Parece que Hipólito não está aí hoje, não, né? Se ele Hipólito é porque ele não foi lá nunca. Tem mais alguma pergunta? Não. A doutrina espírita é muito mais ciência do que religião. E a gente faz questão sempre de estar mostrando isso, porque a gente não quer que a religião se propague na casa espírita. Religião é coisa de homem. Nada contra quem é religioso. Absolutamente nada. Mas a casa espírita ela está aberta para a libertação e acolhimento do ser humano. Trazer ferramentas para ele se sentir livre, trazer ferramentas para ele saber se conduzir, trazer ferramentas para ele conseguir passar pelas adversidades da terra sem tanto sofrimento. Claro que ninguém passa por aqui em mar de rosas, né? Nós estamos num planeta onde o sofrimento impera, mas que ele pelo menos seja suportável e compreendido. Então, ela é uma doutrina, ciência, filosofia e ética. A ciência, a filosofia que investiga o porquê das coisas, a ciência que trabalha para encontrar o porquê das coisas e passar, e a ética, que eu acabei de dizer, que são valores perenes, que cuida do humano, que cuida de nós. Então, ela é essa trindade. E a ética que nós temos, por isso que algumas pessoas vinculam a religião, porque a ética é a ética evangélica, é a ética do Cristo. Passou disso, não é do espiritismo. Não é porque uma pessoa espírita que vem passar valores morais que está falando pela doutrina, está falando por si próprio. Quando você vê uma doutrinária que você não gosta, ou ela tocou em alguma coisa que você não quer modificar, ou o doutrinador falou muito mais de si do que da doutrina. Porque a doutrina espírita, até hoje, eu não vi defeito. Eu só vejo soluções. Diga.
Tudo que Jesus falou é ético. Quando eu estava preso, que você me visitou, Jesus cuidou dos enfermos, dos fracos, dos que não sabem cuidar de si. Como nós não sabemos, ele cuida até hoje. Gente, quantas vezes a gente erra por dia? Quantas vezes a gente pensa querendo esganar o outro e a gente não esgana porque, sabe, tem um senso moral, tem a postura, tem a imagem que a gente precisa preservar? Quantas vezes a gente quer soltar um palavrão gigante e a gente se contém para adoecer lá na frente? Isso é humano. Isso é normal da gente, né? Então, quando você observa, sabe, não precisa ser Jesus, não. O seu mentor espiritual chega assim, menos, desce do salto. Quando você tem uma ligação mais forte com o seu mentor, ele puxa a sua orelha 20 vezes por dia, para você ver a quantidade que a gente erra. E como é que a gente não quer que o outro erre? Se você sabe que erra e que você não controla o erro, você precisa ser cuidado, você precisa ser tratado, você precisa ser orientado para seguir ética, para saber discernir uma coisa com a outra. Agora, o que é que você vai fazer com aquilo que você sabe? É você quem vai decidir. Jesus não decidiu isso por ninguém. Jesus acolheu Pedro depois de Pedro dizer que não ia trair, que Jesus sabia que ele ia trair. Não é porque ele era um traidor, é porque a pressão que ia em cima dele, ele não tinha internalizado dentro dele a coragem para enfrentar. Jesus sabia disso. Por isso o perdoou e o colocou no colo de novo, como fez com Judas e como fez com todos os outros. Desça. Para pegar Judas. Exatamente. Foi o primeiro ato dele. Depois que ele levou Judas para ser tratado no mundo espiritual, ele veio anunciar e escolheu exatamente Maria Madalena, que era tida como uma mulher prostituta, né, e difamada na sociedade, para levar o recado da boa-vinda para sua mãe. Que isso nos sirva, né, de distinção entre os nossos valores morais e entre as pessoas que nos cercam, para que a gente seja pessoa melhor, para que a gente viva num local melhor, para que a gente aprenda a amar, porque o amor mora na ética. Na moral, mora as paixões, as ilusões. Que Deus nos abençoe, né, nos dê uma semana que está iniciando de muita paz e de muita elevação espiritual. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Gente, muita coisa. O mais incrível, Jurandir, é que eu iria ler a mensagem de Dias da Cruz e não li. E só vou ler um trechinho que diz assim: todos os nossos pensamentos definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes. E aí diz assim, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Respeitemos, Dias da Cruz, respeitemos assim a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis. Ético. Diárias. Da esperança, da confiança e do amor. Nós estamos com uma situação, eu vou pedir permissão a vocês, porque o irmão, e que por agora a Wagner veio me falar que a nossa irmã Poliana está necessitando trazer uma mensagem de um irmão. E esse irmão veio nos dizer que é Dias da Cruz. Então, vamos ouvir. Você quer
Sentar, Poliana. Ele disse que podia esperar ao final. Queridos irmãos, venho nesta manhã com muita alegria e satisfação pedir que cada um de vós que aqui se encontra, que foi chamado no momento oportuno para essa santa doutrina, que aproveite esses ensinamentos, que aproveite verdadeiramente, não perca mais tempo desta transformação interior. Não há mais tempo para esperar. A necessidade de se transformar é imensa e o momento é agora. Não deixeis para depois, não, irmãos. Não deixeis para depois, porque cada um de vós veio no momento propício, no momento que foi chamado. Então, se estáis nesta doutrina santa, consoladora, transformadora, aproveitais este momento e verdadeiramente mudai vossas maneiras de ser, vossa maneira de tratar o vosso semelhante, de ver o mundo à sua volta. Precisamos que oreis mais. Uma grande multidão de espíritos estão nesse momento sendo levado a cada um dos centros espíritas para trazer essa mensagem de transformação, que não há mais tempo de esperar. O momento é agora, que essa transformação precisa ser implantada e vivenciada verdadeiramente no coração de cada um de vocês. Não esqueçais os ensinamentos de Jesus, porque o momento é agora dessa transformação. Muitos médiuns que estão espalhados por aí estão sentindo vergonha de falar, vergonha de expressar os seus sentimentos verdadeiros e receber as energias benéficas dos espíritos de luz. A médium aqui presente, por exemplo, precisou ser envolvida por passes magnéticos para poder falar, porque estava com vergonha. Muitos médiuns estão assim, irmãos, sentindo vergonha, mas precisam estudar verdadeiramente, se dedicar aos ensinamentos e deixar os bons espíritos falar, porque é chegado o momento, e é uma leva muito grande de espíritos que estão em todos os centros espíritos, irão trazer essas mensagens de transformação verdadeira. Não há mais tempo de esperar. O momento de transformar-se é agora. Não esqueçais, amai e bendizer ao nosso Senhor Jesus o tempo todo. E a prece é o poder que cada um de vós tem em suas mãos para transformar tanto o outro como a si mesmo. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão. Gratidão. Vamos agora passar para nossos passes. Também recebemos os nossos passes magnéticos. Gratidão, Poliana. E depois teremos também água fluidificada.